Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, queremos te dar graça por estar na tua casa, porque é melhor estar na tua casa do que em qualquer outro lugar. Pai querido, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que possamos aprender mais de ti, e que não venhamos, ó Deus, não ser apenas ouvinte, mas ser praticante da tua palavra. Em o nome de Jesus, meu Deus, que todo espírito ao contrário venha ser jogado por terra. Abre a nossa mente, Senhor, para que possamos entender, compreender. Pai querido, que a palavra como semente venha germinar, crescer e dar frutos. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. O irmão pode se sentar, no nome de Jesus. Algum tempo atrás, eu dei uma palavra aqui sobre obediência. Porque, biblicamente falando, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel. No capítulo 3 de 1 Samuel. Capítulo 3, versículo 7. Oi. Capítulo 3, versículo 7. Vocês acharam? Toda a igreja. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Mais uma vez, todos nós. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não tinha sido manifestada a ele. Vocês conhecem a história de Ana, lá do 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9, 10. Né? Ana é uma mulher amargurada, uma mulher triste. Uma mulher que, ela mesmo depois que quando Samuel nasce, ela abre a boca e diz, por esse menino orava eu. E nasceu Samuel. E o que me chama a atenção é que Samuel, depois de desmamado, eu creio que depois dos 4 anos de idade, era entre os 4 e 6 anos de idade, o menino foi desmamado e foi levado ao templo para poder ser entregue ali à mão do sacerdote para cumprir o voto que Ana tinha feito para Deus. Uma mulher que tinha um útero seco, uma mulher que não podia ter filhos, eu sei que ela teve uma alegria muito grande em ver a sua barriga crescer, em ver a criança ser gerada, a criança nascer, o período que ela amamentou a criança, eu creio que foi tremendo na vida de Ana. Mas eu creio que mesmo cumprindo um voto, eu creio que a tristeza deve ter voltado ao coração dela, porque qual é a mãe que vai deixar o seu filho, mesmo sendo no templo, na casa de Deus, vai deixar o seu filho ali de ano em ano, e lá ver o seu filho. E Ana, ela deixou o filho ali, de 4 a 6 anos de idade, nas mãos do sacerdote. E na época em que esse menino foi deixado ali com o sacerdote, toda a nação de Israel já estava corrompida, Deus não falava mais à nação, mas enfim, esse menino cresceu dentro do templo. Cresceu dentro do templo,
ele de diversas vezes, ele deve ter visto os rituais que eram feitos, sacrifícios dentro do templo. Ele deve ter visto coisas, cresceu vendo coisas. Ele aprendeu muita coisa ali com um sacerdote, porque Deus estava preparando ele para ser sacerdote, para ser profeta e para ser juiz em Israel. E esse menino cresceu dentro do templo. E agora já rapaz, ele ouve uma voz chamando ele, Samuel. Quando a voz chamou ele pela primeira vez, eu creio que ele deve ter ficado bastante assustado. E a voz chama ele pela segunda vez. Na primeira vez ele vai até o quarto do sacerdote e diz para ele que ele ouviu uma voz: tu está me chamando, Senhor? E o sacerdote disse: não estou te chamando, vai se deitar, vai dormir. Pela segunda vez chama de novo, até que o sacerdote entendeu que Deus estava querendo palestrar, se revelar, falar a Samuel. Sacerdote Eli. Pela terceira vez, quando Samuel vai até Eli, Eli agora diz para ele: quando você ouvir novamente chamar pelo teu nome, você abre a tua boca e diz: eis-me aqui. E nós vemos, irmãos, que ele cresceu no templo, ele teve as experiências dele, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Ainda a ele não tinha se manifestado a palavra do Senhor. E nessa noite, tem pessoas que às vezes nascem no evangelho e crescem dentro de uma igreja. Tem pessoas que crescem, às vezes tem o seu primeiro ano de crente, seu segundo ano, seu terceiro ano. Querendo ou não, cada dia que ele passa dentro da igreja, ele vai crescendo, ele vai aprendendo, ele vai crescendo. Mas nessa noite eu pergunto para você e pergunto para mim: será que o Senhor, aqui no verso 7 diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor? Será que nós somos conhecidos pelo Senhor? E será que nós conhecemos o Senhor? Irmãos, falar que é crente, qualquer um pode falar que é crente, qualquer um pode colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente. Na realidade, ser crente é acreditar em alguma coisa. O espírita é crente, o católico é crente, o budista é crente, o mórmon é crente. Quando você acredita em alguma coisa, se tem uma fé em alguma coisa, ali está a sua crença. Mas ser servo de Deus, quando nós abrimos a nossa boca e falamos nós somos servo de Deus, primeiro que para ser servo de Deus, você tem que andar segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade própria. E o mal que as pessoas hoje, elas ouvem a palavra dentro da igreja, às vezes até aprende alguma coisa dentro da igreja, como Samuel aprendeu, mas ainda não teve nenhuma experiência tremenda com Deus, porque o Senhor ainda não é conhecido a ele. O Senhor, ele não se fez conhecer a ele. E Deus, ele procura pessoas. Não é só estar todo dia dentro da igreja, estar todo dia participando de um culto. Mas Deus procura pessoas que realmente querem conhecer ele. Conhecer ele não somente ouvindo, mas praticando a palavra. Conhecer ele é como foi falado aqui, servo, é dizer: olha Deus, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para ser servo, para servir ao Senhor, para estar na vontade do Senhor. E nessa época, era difícil de se ouvir a voz de Deus. Nem o sacerdote ouvia mais a voz de Deus. A voz de Deus tinha muita valia nessa época.
Porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Eu creio que ele deve ter visto e ouvido o sacerdote falar de Deus várias vezes, assim como você já ouviu falar de Deus várias vezes, já ouviu falar de Jesus várias vezes. E Deus, irmãos, Ele não quer que a gente apenas ouve falar dEle, mas Ele quer que nós o conhecemos. Conhecer Deus. Saber, andando com a pessoa, é que você vai saber se ela é boa ou se ela é ruim. Andando com a pessoa é que você vai conhecer as manias dela. Andando com a pessoa é que você vai ver quem ela é. E Deus, Ele está dizendo assim: eu quero que você ande comigo, eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você, no meio de um mundo corrupto, que você venha fazer a diferença. Samuel era servo de Deus, estava sendo preparado para 3 ministérios, estava sendo preparado. Mas ele precisava conhecer o Senhor, porque ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele ainda não conhecia o Senhor. É a Bíblia que diz isso. Ele ainda não tinha se manifestado a palavra de Deus, né? A palavra Deus, ele não tinha se manifestado em palavras a ele. Ele ouviu palavras de homem, mas ele precisava ouvir Deus falar com ele. E Deus falou com Samuel. E eu pergunto, como que nós estamos diante de Deus? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, sabe, o meu desejo, do fundo do meu coração, o meu desejo é que nós tivéssemos aqui na igreja, pelo menos 4 cultos na semana. Eu sei que tem aquele que trabalha, tem um trabalho cansativo, exaustivo, mas é tão bom quando a gente realmente entra na presença do Senhor com o coração, entra na presença do Senhor querendo conhecer Ele mais, querendo aprender dEle mais, querendo ter mais de experiência dEle. Nós temos uma igreja aí que tem 3 cultos, 3, 4 cultos no dia, e os cultos são de segunda a domingo. E às vezes aqui nós temos o culto quinta, o culto domingo, o culto terça e o culto quinta. E a maioria dos membros aqui, por eles, teria culto aqui só no domingo. A igreja não abriria durante a semana. A igreja só abriria no domingo. Porque no domingo ele está descansado, ele caminharia para a igreja. Mas não é isso que Deus quer de nós. Porque quando você vem à casa de Deus, você vem, cada culto você aprende a conhecer Deus em cada culto. Em cada culto você tem uma nova experiência. O que é melhor, estar dentro da igreja, igual você está aqui ouvindo a palavra de Deus, ou estar sentado de frente de uma televisão assistindo novela? Ou talvez sentado na frente da casa batendo papo com o vizinho? Ou talvez até estar no sofá deitado na cama, descansando. Que na realidade, se você for 2, 3 horas antes de você for deitar, eu não acho que isso aí não vai descansar você em nada. Se o cansaço está no corpo físico, vai continuar o cansaço. A noite de sono é que vai restabelecer as suas forças. E Deus, irmãos, Ele quer que a gente tenha o quê? Tenha mais sede dEle. As igrejas hoje estão cheias de rios secos, cheios de fontes vazias. Muitas das vezes nós não temos para oferecer, porque nós não buscamos para nós mesmos. Como é que eu vou oferecer alguma coisa para você se eu não tenho nem para mim? Como é que eu vou falar de fontes de água viva para você, sendo que na minha fonte não tem água nenhuma? E Deus está falando aqui, olha,
Eu quero que você tenha experiência, eu quero que você cresça. Eu quero que você aprenda a ouvir a minha voz. Irmão, isso é tão bom. Quando você começa a crescer espiritualmente, não precisa profeta falar nada para você. Você ouve a voz de Deus, Deus fala com você. Sabe, Eliseu, quando ele começou a andar com Elias, quando os filhos dos profetas, os profetas vinham para falar com ele, simplesmente Eliseu abria a boca e falou assim: eu já sei disso. Elias vai ser tomado de ti, eu já sei. Eliseu já sabia, porque mesmo começando a caminhar, ele já começou a ter a sua experiência com Deus. Amém? E muitas das vezes, meu amado, a fonte fica seca, o rio seca, a fonte seca, e às vezes nós temos, sabe o quê? Um movimento momentâneo, porque um avivamento do Espírito Santo, meu amado, ele é no culto de domingo, ele é no culto de terça, ele é no culto de quinta-feira. Nós já tivemos quinta-feira aqui, de ser um fogaréu que não dá vontade de ir embora. E Deus, ele quer isso, ele quer se manifestar no culto de domingo, no culto de terça, no culto de oração, no culto de ensinamento da palavra. Deus, ele quer isso. Deus, ele quer se manifestar nos corinhos de fogo, mas também no louvor de adoração, como nós vimos lá na vigília, né, Josiane? Pessoas na adoração, cheias de Deus. Mas Deus não é momentâneo. Deus não quer te dar água e depois deixar você com sede, não. Mas isso aí depende de você, depende de mim. E sabe uma das piores coisas que entristece Deus? Irmãos, desde quando eu me converti, eu já falei sobre isso aqui. Eu fui obreiro na Assembleia de Deus lá de Porto Canoa. Acho que uns 3 anos eu fui obreiro lá. Fui obreiro na igreja do pastor Hermenegildo aqui. Foi as 2 últimas igrejas que eram do mesmo ministério. Eu saí de lá e vim para cá pedir do pastor Hermenegildo. Fiquei mais de 4 anos com ele ali, em Jucutuquara. E uma coisa que eu aprendi com ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Quem já teve filho pequeno, já passou por essa experiência? Não, filho pequeno é mais fácil, porque você ainda consegue corrigir. E quando você já tem um filho que passou da adolescência, está entrando na juventude, como é que você corrige? Você vai falar, não chama, tem filho que não chama nem mais o pai de pai, nem a mãe de mãe. Ô velho, ô véia, que é isso? Quer mandar em mim? Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Hoje fica difícil você corrigir um jovem, mas uma criança, se você quiser, você não consegue corrigir. E Deus, ele nos corrige na palavra desde quando nós somos ainda meninos. Ainda somos o que? Criança na fé. Ainda estamos crescendo. E Deus, ele vem corrigindo. Tem um filho que também é corrigido, mas chega lá na sua juventude, vira o cabeção e tudo que aprendeu, joga na lata de lixo. Não aceita o conselho de um pai, não aceita o conselho de uma mãe. E a pior coisa que tem é você ter filho desobediente. Você tem lá do seu 1 ou 2 ou 3 filhos, pequeno. Você vai falar, olha, não faz, ele tem e faz. E tem criança que a mãe ainda dá uma chinelada, dá um beliscão, o pai dá uma cintada, mas é filho teimoso, é filho rebelde. É a natureza dele, é daquele jeito ali. E o pai corrige, é a pior coisa. Eu creio que a maior alegria de um pai é quando um pai fala, o filho abaixa a cabeça e ouve. O pai e a mãe falam, ele respeita, ele não responde, ele não altera a sua voz, ele não agride. Ele aceita o conselho de um pai e de uma mãe. Eu acho que o maior orgulho de um pai e de uma mãe é quando um filho já está adulto e ele diz, olha, o que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, eu vou passar para os meus filhos. Eu aprendi a ser obediente. Eles falavam, eu abaixava a cabeça e da mesma forma eu vou ensinar para os meus filhos.
E na casa de Deus não é diferente não, meu amado. Sabe, uma criança, um filho, que você fala com ele uma pequena coisa e ele obedece, pode ter certeza que ele vai te obedecer em algo maior. Na casa de Deus é do mesmo jeito. Aqui eu conheço aqui quem obedece e quem desobedece. E o pior de tudo não é desobedecer ao pastor, é desobedecer à palavra de Deus. Eu sempre digo aqui, você, olha, irmãos, o que eu ensino, eu não exijo. Porque se eu exigir, as pessoas vão fazer por exigência e vai para o inferno do mesmo jeito. Vai chegar diante de Deus, não, mas o pastor falou lá, e eu fiz porque o pastor falou. Aí Deus falou assim, mas aqui você não entra, porque você fez se sentindo obrigado. Mas quando a ovelha, quando o irmão, quando a irmã é obediente, principalmente aquilo que está ligado à palavra de Deus, não precisa, o pastor fala, o pastor ensina dentro da palavra, e ele acata, ele faz, porque ele sabe que um dia ele vai prestar conta a Deus se ele não fizer aquilo que ele está aprendendo. Está dando para os irmãos entender? Então nós vemos, tem gente que fala que Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Já viu um monte de gente falar isso. Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Lá no deserto, o que ele diz lá no monte, o que ele diz para Moisés? Eu me arrependo de ter trago este povo. Ele queria matar o povo no deserto, Deus queria matar o povo. Enquanto Moisés estava no monte, eles derreteram o ouro, fizeram lá uma vaca de ouro e começaram a adorar, a idolatria ali no deserto, quer dizer, esqueceram de tudo que Deus fez lá atrás, inventaram um Deus para eles. E Deus ali queria matar eles no deserto. Foi Moisés que intercedeu a Deus por aquele povo. Moisés falou, olha Deus, se tu matar esse povo nesse deserto, o que vai dizer as nações? O que as nações vão dizer de ti? Tirou do Egito para matar no deserto, e se tu matar eles, então me mata também. Tira o meu nome do livro da vida e me mata. Moisés intercedeu pelo povo, mas Deus se arrependeu de ter tirado aquele povo dentro do Egito, por causa da rebeldia deles. Deus queria matar eles no deserto. Da mesma forma, meu amado, Saul tinha sido levantado rei, foi ungido a rei, chegou até profetizar no meio dos profetas. Como eu vi o pastor aqui pregando aqui na terça-feira, tem gente que é pastor de jumento e tem pessoas que é pastor de ovelha. Davi era pastor de ovelha, ele, Saul, era pastor de jumento. Mas ele foi ungido por Deus. Ele falou em línguas, ele profetizou, ele estava no meio dos profetas. Mas o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 11? Arrependo-me, olha Deus falando, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda noite clamou o Senhor. Deus falando com Samuel, olha, eu me arrependi. Mesmo escolhido pelo povo, mesmo eleito pelo povo, mesmo o povo querendo, eu fiz aquilo que o povo pediu, mas eu me arrependo de ter colocado Saul como rei em Israel. E ali caiu o reinado de Saul. E quando, o capítulo 15, no verso 3, nós vemos que ele vem, Deus ordena a Saul para que destruísse totalmente os amalequitas, que destruísse as ovelhas, os jumentos, os bois, os camelos, e matasse o rei dos amalequitas, o rei Agag. E de repente vem um barulho de animais, e Samuel, já profeta de Deus, Samuel vai até o encontro dele e diz, que barulho é esse, rapaz, que alvoroço é esse? O rei Agag estava lá, estava vivo. Ele
ele disse: olha, eu trouxe os melhores dos animais. E quando Samuel viu o rei dos amalequitas vivo, ele se indignou, ficou indignado com aquilo ali. Para que esses animais? Não, porque eu vou levantar altares, eu vou oferecer oferta, sacrifício. E Samuel abre a boca e diz: olha, Deus ele não quer sacrifício, Deus ele quer obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel ainda não conhecia Deus, passou a conhecer a Deus, porque dentro do coração dele havia obediência. A palavra do Senhor se manifestou a ele, porque no coração dele havia obediência. Sabe, meu amado, a igreja hoje as pessoas vão à igreja parecendo que está indo para um clube. Ela se preocupa com qual sapato vai calçar, com qual vestido vai usar, qual é a cor que vai pintar a unha, se preocupa como está o cabelo, se preocupa com tanta coisa, mas não se preocupa em orar antes de sair de casa pelo culto e pelas almas, não se preocupa, às vezes chega dentro da igreja, senta, fica batendo papo, mas não ora, não clama, não busca. Tanto aquele que faz louvor, aquele que toca, aquele que prega, esses que fazem parte do altar, são os que primeiro tem que chegar, botar a tua boca no pó e clamar, pedindo a Deus: Senhor, nesta noite, Senhor, tem pessoas que estão dentro da igreja que ainda não te conhece, tem pessoas que estão no mundo que ainda não te conhece. Que o Senhor venha se fazer conhecido, venha se revelar, venha se manifestar, e que o culto desta noite venha ser uma bênção. Mas não, a maioria, às vezes, prega aquilo que vem na cabeça, dá na telha, às vezes não senta em uma mesa para pegar a Bíblia para ler, às vezes não tira alguns minutos ou pelo menos uma hora para orar em favor da palavra, porque uma palavra debaixo de oração, irmão, é outra coisa. Um louvor debaixo de oração é outra coisa. Uma pessoa tocando um instrumento é outra coisa. Uma pessoa ministrando debaixo de oração é outra coisa. Até os intercessores, nós temos intercessor aqui na igreja. Um intercessor que realmente ora é outra coisa. Eu tenho pessoas aqui que eu oro, não vou dizer nome, eu tenho pessoas aqui na igreja, eu oro por elas, eu admiro elas. Eu tenho pessoas aqui que eu admiro porque na hora do louvor, ela não está apenas cantando com a boca porque as letrinhas estão aparecendo ali, não. Está realmente adorando, está invocando a presença de Deus na vida dela e na vida dos outros. Eu tenho pessoas aqui que é apaixonado pela palavra, que quer aprender a palavra, que quer pregar a palavra. Mas eu tenho pessoas que não quer nada, quer levar com a barriga de qualquer jeito. Aí muitas das vezes recebe uma torrente de água e daqui a pouco o vaso está furado, a água vai embora. Daqui a pouco o rio está seco, a fonte está vazia e não tem nada para oferecer. Então, para que a gente possa ser cheio de Deus, é necessário que haja obediência. Amém? Todos nós temos um chamado. E eu louvo a Deus que cada um vai dar conta de si. Maria vai dar conta dela para Deus, eu vou dar conta de mim, Kennedy vai dar conta dele, Bianca, Ismael vai dar conta, cada um vai dar conta de si. Eu não vou prestar conta deles nem eles de mim. A única coisa que eu posso fazer é orar, ensinar, orar, mas cada um vai segundo o seu coração. E o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Você acha que você conhece Deus? Eu acho que eu conheço Deus, mas eu ainda não conheço Deus. Amém?
Pastor, você já é pastor, 23 anos de igreja, mas eu ainda não conheço Deus, porque nós só vamos conhecer Ele do jeito que Ele é, vai ser lá depois do arrebatamento. Mas aqui, a cada passo que você vai dar, a cada caminhada que você vai dar, você vai conhecendo Deus, e no que você vai conhecendo Deus nessa caminhada, até conhecer Ele como realmente Ele é, Ele vai te dando experiências tremendas e espirituais para a tua vida e para impactar outras pessoas. Então, meu amado, as igrejas estão cheias de crente Saul, que às vezes tem até unção, mas Deus está longe dele. Às vezes tem até chamado, mas às vezes Deus está longe dele. Porque o que se faz você chegar, o que faz Deus chegar até você, a Bíblia fala isso: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, quando você começa a se achegar a Deus, Deus também vai se achegar a você. Existem coisas, vou falar uma coisa simples, mas simples mesmo. E às vezes a coisa simples pode levar uma pessoa para o inferno. Simples. Mas isso é coisa do pastor, isso não tem nada a ver. Eu estive observando, nós estivemos na vigília, quando nós chegamos lá naquela igreja, o povo estava tudo lá na frente. Havia lugares lá atrás. Eu não sei se a pastora fala alguma coisa, porque aqui, além de eu falar, eu ainda coloco às vezes aqui na tela, escrito. Então é pedido que as pessoas principalmente os membros da igreja chegam mais cedo na igreja, que chegam mais cedo, para sentar nas primeiras cadeiras da frente. Porque tem aquelas pessoas que chegam às vezes 8, 8h10, 8h15, e elas ficam mutuadas lá na porta, porque os que chegaram cedo sentaram tudo lá atrás. E quem chega tarde, chega depois, fica sem graça de passar no meio dos irmãos, no meio do culto. O culto já é em andamento, elas ficam sem graça às vezes de vir e se assentar aqui na frente. Aí não custa a pessoa chegar, chegou cedo, não custa vir e se assentar nas primeiras cadeiras. Aí precisa eu escrever no quadro, né? Botar aqui na tela, precisa eu ficar falando em microfone, sendo que é uma coisa que não era nem para mim falar, meu amado. Sabe por quê? Porque quanto mais perto do altar, melhor. Se você vem realmente para adorar a Deus, você não vai querer sentar lá perto da porta não, meu amado. Senta lá perto da porta, quem quer ficar vendo ônibus passar no meio da rua, ver pessoas passar no meio da rua, ficar ouvindo o que os outros falam na rua, porque quem quer adorar, quer sentar aqui na frente, quer estar perto do altar. E o verdadeiro adorador, se ele senta aqui na frente, ele vai ajudar aquele que está no instrumento, ele vai ajudar aquele que está ministrando, sabe por quê? Porque se realmente ele veio adorar, a adoração dele vai fazer a diferença no ambiente. Amém? Está dando para entender? Aí às vezes o pastor é chato, o pastor pega no pé. Não, meu amado, relacionado à obra de Deus, eu pego no pé mesmo, porque eu aprendi a ser obediente. Nunca disse um não para qualquer pastor que eu trabalhei com ele. Você vai para tal lugar, às vezes de cima da hora. Às vezes chegar na igreja e dobrar o joelho para orar. Olha, levanta, você vai lá para o morro tal, para a congregação tal, o irmão está te esperando. E eu ia, porque eu era obediente. Hoje, às vezes, você pede uma coisa para o irmão, não dá, estou ocupado, vou não sei para onde, vou fazer não sei o quê. Então, as pessoas não aprenderam a ser obediente ou colocar Deus em prioridade na vida deles. Então, a cada dia, irmãos, que você acorda com vida, é mais uma oportunidade que Deus está te dando para fazer alguma coisa para ele. Sabe, hoje você acordou vivo. Hoje Deus te deu uma oportunidade de fazer alguma coisa para ele. Não é só para você estar vivo.
Amanhã você acorda com vida, é mais oportunidade que Deus está te dando para fazer alguma coisa. Mas as pessoas, de cada 10, você tira 1 ou 2 pessoas que realmente ama o Senhor de todo o teu coração, como a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso é o verdadeiro amor por Deus. Amém? Nós falamos aqui também uma certa feita, Deus, ele tinha falado através da boca de Moisés, Deus falou para Josué que quando ele entrasse lá dentro da terra, na cidade de Jericó, que não era para ninguém pegar nada que estava lá, o que estava lá era amaldiçoado, anatema, amaldiçoado. Mas o ouro, a prata, aquilo que tinha valor, ia ser levado para a tenda do Senhor. Era separado para Deus, e não era para ninguém tocar em nada. E se pegasse, ia entrar debaixo de maldição. Acã, ele viu as muralhas cair, viu. Ele viu a mão de Deus dando o inimigo na mão deles, do povo de Israel, viu. De todos os soldados de Israel, Acã vai ver uma capa babilônica, vê uma cunha de ouro, 200 ciclos de prata. Ele olhou, cobiçou, enrolou lá o ouro, a prata naquela capa, escondeu, tirou de dentro da cidade e levou para o acampamento. Chegou lá no acampamento, ele cavou um buraco, enterrou e escondeu. Nem a família dele sabia, ninguém sabia que ele tinha escondido o anatema, a maldição lá dentro da casa dele. Josué pensou, cidade de Jericó foi fácil, uma cidade tão grande, fortificada, murada, Deus nos entregou nas nossas mãos. Pegou um grupo de soldados e mandou para uma cidade chamada Ai, porque a cidade era pequena e esse grupo eles morreram em campo de batalha. Foi outro grupo, morreu mais homens em campo de batalha. Josué ficou desesperado, o que está acontecendo? Deus nos prometeu entregar as nações das terras de Canaã. Mas havia o que? Um desobediente no meio dos soldados. Está lá em Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Sabe, quando Josué foi orar a Deus, Deus falou para ele, no meio do arraial tem um anatema. Tem alguém que levou a maldição para dentro do arraial. E ele foi de tenda em tenda. Quando chegou na tenda de Acã, ele olhou nos olhos dele e disse, dá glória a Deus, Acã. Glorifica a Deus, dá glória a Deus. Como que ele ia dar glória a Deus? Glorificar a Deus. Ele abriu a boca e disse, olha, eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, eu vi 200 ciclos de prata, eu vi uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Foram lá cavar e acharam a capa, o ouro, a prata. Pegaram Acã, a mulher e os filhos e levaram para fora da cidade, para fora do arraial, do acampamento. E quando eu falo dessa história aqui, irmãos, eu fico imaginando a mulher dele sendo arrastada, que não era arrastada era de qualquer maneira. A mulher e os filhos sendo levados para fora da cidade. O cachorro, o gato, o papagaio, quer dizer, tudo quanto é animal que eles tinham foi levado junto. E o povo começou a pegar pedras. Todo o arraial começou a pegar pedras. E Acã, junto com a sua mulher, junto com os teus filhos, morreram apedrejados. Aí quem olha essa história, uma vez uma senhora falou assim, mas pastor, se Deus é amor, por que ele permitiu matar Acã? E a mulher que era inocente, os filhos, como o senhor disse, pregando a palavra, por quê? Porque
Porque às vezes a desobediência de um leva toda a família de água abaixo. Irmão, quantos casamentos estão destruídos porque o marido às vezes se envolveu com droga, com alcoolismo, às vezes se envolveu com mulheres. Então tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E ali naquela época, hoje nós temos a graça, naquela época era a lei. Hoje se eu errar, se eu me humilhar e pedir misericórdia, Deus vai ter misericórdia, vai me perdoar, porque estou debaixo da graça. Mas naquela época era a lei, não, meu amado, era a lei. Você era julgado na lei. Porque no tempo de Moisés já tinha as leis. Era dente por dente, como se diz, olho por olho, dente por dente. Mas se você for olhar, quantas mulheres ficaram viúvas por causa da cobiça dele, por causa do ouro e da prata? Quantos filhos ficaram sem seu pai, porque os pais morreram na cidade de Ai, na guerra? Quantas mulheres ficaram viúvas, porque Acã simplesmente resolveu desobedecer a Deus? E a desobediência a Deus, ela traz consequências terríveis. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós abrimos, não é uma greta, não, nós abrimos a porta para o diabo entrar nas nossas vidas. Por desobedecer a Deus. E ele morreu apedrejado, a família morreu apedrejada. Às vezes até fala assim, se o burro pudesse falar com o camelo, ele ia falar assim, o que nós estamos fazendo aqui? Foi ele que cobiçou, foi ele que roubou, esse miserável, nós vamos morrer por causa dele, não é verdade? Talvez os filhos falem, mamãe, o que nós estamos fazendo aqui? Eles vão jogar pedra em nós, meu filho, porque o seu pai desobedeceu a voz de Deus, nós vamos morrer por causa dele. Então, a obediência, ela vai fazer os nossos rios continuarem cheios. Repete comigo, cheios. Quando nós obedecemos a Deus, os nossos rios continuam cheios. Quando nós obedecemos a Deus, a nossa fonte continua cheia. Um rio serve às vezes para lavar uma roupa e para beber da água do rio. Mas a fonte também é para se beber da água. A nossa fonte, ela continua cheia quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então não basta apenas estar dentro da igreja, cantando, dando glória a Deus, às vezes até falando em línguas porque aprendeu a falar em línguas, né? E está na igreja apenas por estar. Eu vou lá na igreja hoje é culto de ensino. Minha vontade era passear, ir lá para o shopping, pegar um cinema hoje. Aqui, pastor, meu Deus, aquilo é enjoado, aquilo é nojento. Se ele não me vê lá na igreja, quinta-feira vai pegar no meu pé. Eu não estou nem aí, meu amado, você vai para onde você quiser, vai até para o inferno se quiser. Não vou pegar no pé de ninguém. Apenas vou exigir aquilo que a palavra determina, que é a obediência, amém? Obediência. Nós vemos que Acã pereceu porque desobedeceu a Deus. Saul perdeu a sua unção e o seu reinado porque simplesmente resolveu desobedecer a Deus. O pecado entrou no mundo e está no mundo porque simplesmente Eva deu ouvido à voz do diabo e Adão deu ouvido à voz de Eva. Quer dizer, Eva ouviu o diabo, levou o recado do diabo para Adão, Adão pegou e os dois pecaram. E hoje aí está o pecado por causa da desobediência dos dois, porque quem falou primeiro com eles foi Deus. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 9 fala sobre isso aí. Eu quero que você feche seus olhos. Como que você está diante de Deus? Você não abre o olho enquanto eu não mandar, não. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Você está uma fonte seca, você está como um rio seco,
Quer permanecer um rio seco, uma fonte seca? Ou você quer cada dia se encher, até o ponto de se transbordar? Existem fontes que quanto mais as pessoas vêm beber, mais ela transborda. Quanto mais as pessoas bebem da água, mais água aparece no lugar. E é isso que Deus, Ele quer para as nossas vidas. Sabe, Deus, Ele quer que a nossa obediência não seja só conhecida por Ele, não. Agora você pode abrir os teus olhos. Deus, Ele não quer que a sua obediência seja só conhecida por Ele, não. O diabo, ele sabe quando você é obediente e você é desobediente. Deus sabe quando você é obediente e você é desobediente. Mas a Bíblia diz, meu amado, que a nossa obediência ela tem que ser conhecida por todos. Amém? Romanos capítulo 16, versículo 19. Quanto à vossa obediência, seja ela conhecida por todos. Então é tão bom você estar dentro da igreja, não é só o pastor não, as pessoas olhavam assim, olha, aquele irmão ali, ele é obediente, hein? Aquela irmã ali é obediente. Aí tem pessoas que às vezes não vale nem a pena você falar com elas, a mente é tão cauterizada. Ah, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, eu estou lá até quando eu quero, e se for para mim ficar lá, tem que me aguentar do jeito que eu sou. Tem gente que é assim, mas o que eu estou trazendo para você é que quando você obedece, cada vez que você obedece, você guarda, você vive a palavra de Deus, mais Deus vai se revelar à tua vida. E obedecer a palavra é obedecer ao pastor. Lá em Hebreus 13, 17 fala que a ovelha deve obedecer ao pastor. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Aí tem mãe que às vezes fala, minha filha, isso é roupa para você ir para a igreja? Ah, a roupa é minha, comprei com meu dinheiro, a senhora não tem nada a ver com isso. Você sabia que tem filha crente que faz isso com a mãe? E se você, não é só filha não, tem mulher que fala isso com o marido. Se você ficar enchendo a minha paciência, eu não vou para a igreja mais. Se você encher minha paciência, eu não vou para a igreja mais. Porque a igreja, a palavra de Deus, eu estava comentando ontem com esse irmão aí. A igreja aqui nós não pregamos calça comprida, não pregamos saia, não pregamos blusa, não pregamos vestido. Aqui a palavra de Deus ensina o que é decência. A mulher que serve a Deus, ela deve vestir uma roupa decente. Porque quando uma mulher veste uma roupa decente, quando ela obedece a palavra, porque a palavra ensina isso, ela está se respeitando a ela mesma. Porque por onde ela passar, ninguém vai ver ela com desejos carnais. Agora, quando uma mulher veste uma roupa indecente, uma roupa provocativa, quer dizer, ela não está usando o corpo dela como templo do Espírito Santo, mas sim templo de pombageiro, porque é o capeta que está ali, não é outra coisa. Porque a sedução não vem de Deus, Deus não seduz ninguém. A sedução é do diabo. E o diabo ele tem várias formas de seduzir o ser humano. Aí a pessoa às vezes vai para a igreja, aí bota uma roupa muito da indecente, aí tem aquele irmãozinho coitado que é fraco, não consegue ver um par de perna, o camarada está lutando ali para servir a Deus, e lá vem a irmãzinha endemoniada, com aquela saia, com um palmo de saia, ainda senta, abre as pernas para o lado dele, com a barriga de fora, as costas de fora, com os seios quase pulando da blusa para fora, o camarada vai embora atribulado, desviado, porque a pessoa que estava do lado dele veio de ser templo do Espírito Santo de Deus, virou, foi tribulação ali dentro da igreja. Eu estou falando porque eu já vi isso acontecer. Um irmão, eu estava numa determinada igreja, o rapaz falou assim, misericórdia.
Eu estou precisando de ser renovado por Deus, de me encher de Deus. Aquela moça sentou do meu lado, aquilo é o capeta e figura de gente, é o diabo. Eu estou atribulado. Deixou o rapaz atribulado, pediu para me orar, passou hora aqui por mim, porque eu estou indo embora atribulado. Aí a igreja não ensina, irmãos. A igreja do pastor Isaías lá, não fala nem igreja de Deus, não é igreja do pastor Isaías. A igreja do pastor Isaías virou bagunça. A igreja achei que lá não tem doutrina. Porque tem doutrina e tem costume. A doutrina bíblica é ensinada. Mas tem o quê? Os desobedientes. E os desobedientes não são filhos de Deus, irmão, são filhos do diabo. E a Bíblia diz que existem duas classes de pessoas dentro da igreja. Tem o lobo, tem a ovelha. A Bíblia diz que foi jogada uma rede, veio todo tipo de peixe. Os peixes bons foram tirados, os ruins ficaram lá. Tem o trigo e tem o joio, está dentro da igreja. Mas o que Deus quer, mesmo que o sujeito seja um joio, Deus quer que com o poder da palavra, ele seja transformado em trigo. Ele quer isso. Deus não quer que a pessoa seja separada e lançada no lago de fogo, não. Deus não quer a condenação de ninguém. Deus, ele quer que nós viemos ser ouvinte e praticante da palavra dele. Amém? Inclusive, quando alguém parar vocês e falar, a igreja lá não tem doutrina, não, você tem. Obedece a palavra de Deus quem quer. O pastor não pode entrar na mente e no coração de ninguém para mudar ninguém. Amém? E é triste, né, meu amado? É triste. Eu, às vezes, dia de culto aqui na igreja, às vezes eu chego na igreja e eu fico muito triste quando eu vejo uma membra da igreja batizada, que toma ceia, vestida igual uma pombagira, uma roupa demoníaca, né? Porque eu não sei qual é a intenção da pessoa vestir um tipo de roupa assim. Uma roupa que, aos olhos de Deus, então a pessoa, ela é desobediente, ela ouve o ensinamento, ela é desobediente, quer andar do jeito dela, da forma dela, e sabendo que às vezes está perdendo tempo dentro da igreja, porque esse Jesusinho vai ficar aí, fica mesmo. Aí o pai não pode falar, a mãe não pode falar, se o irmão da igreja falar, vai virar o veneno, não quer que ninguém fale, quer ficar daquele jeito ali. Porque não consegue ter a sua vida transformada pelo poder da palavra. Agora, se você ouve e você pratica a palavra de Deus, você vai ser igual Samuel. De vez em quando Deus vai falar, fulano, você eis-me aqui, Senhor, estou ouvindo a tua voz. Amém? Deus, ele quer que você ouve a voz dele, aleluia. A Bíblia diz que antes, ele estava no templo, antes que a lâmpada se apagasse no templo, onde estava a arca simboliza a presença de Cristo. A lâmpada é o Espírito Santo, a arca é a presença de Cristo. Olha a voz de Deus, onde está a lâmpada, onde está a arca. Antes que a lâmpada se apagasse, onde estava a arca, Deus chamou Samuel. Chamou a primeira vez, ele não entendeu. Chamou a segunda, ele não entendeu. Mas teve a hora que ele entendeu. E Deus, ele quer que você entenda. Você já pensou, você está dormindo? Eu creio que já teve gente que passou por isso aqui. Eu já passei. Às vezes você está até cansado. E de repente, vamos supor, está o Vitor lá, morto e cansado, querendo dormir a noite toda. Nem dobrou o joelho para orar. Daqui a pouco de madrugada, Vitor! Dá aquele pulo da cama. E a voz de Deus é diferente, porque quando é o diabo, a pessoa sente medo, sente pavor, mas quando é a voz de Deus, ele sente algo diferente, né, irmã Josiane? É diferente. É Deus chamar você pelo nome. É Deus ver que você realmente tem compromisso com a palavra, com a casa e com a obra dele. É isso que Deus quer de cada um de nós. Sabendo que toda a desobediência, você vai hoje nos presídios, o que tem de jovens e adolescentes presos. E às vezes as mães estão indo lá no domingo visitar, né? As mães choram quando chegam na porta do presídio, porque não foi isso que a mãe ou o pai sonhou para aquele filho. Mas ele foi na conversa dos outros,
Como o pastor disse aqui também no domingo, tem crente piolho que vai pela cabeça dos outros. Então tem gente que vai pela cabeça. Hoje lá o mundo está cheio de pessoas que já foi crente um dia, porque foi pela cabeça dos outros. E eu volto a falar o que eu tenho falado aqui. Se você ora meia hora, ande com quem ora 1 hora. Se você ora 1 hora, ande com quem ora 2 horas. Se você lê a Bíblia 20, 30 minutos no dia, ande com quem lê a Bíblia metade do dia. Se você gosta de ouvir coisas boas, ande com aquele que tem coisas melhores ainda para falar para você. Nunca ande com quem seja pior, principalmente espiritualmente. Porque se você é fraco, andar com fraco, daqui a pouco está os dois na lama. Então procure ajuda daquele que tem alguma coisa de Deus para oferecer para a tua vida. Vocês gostaram da palavra? Amém. Hoje é um culto de ensinamento, e na realidade o ensinamento é como se fosse uma mensagem, né? Mas é uma mensagem de Deus para a sua vida. Então obedeça nas coisas mais simples. E dentro da obediência comece a pedir a Deus para você ter experiência com Ele. Pede a Deus para você ouvir a voz dEle. Uma certa feita, um pastor me pediu para... Ele ia viajar e falou assim: pastor Isaías, eu gostaria que o senhor desse a escola bíblica num domingo lá na minha igreja. Mas pastor, o senhor já tem obreiros lá na igreja. E eu chegar lá para dar estudo, e eu não era da igreja dele. Eu falei assim: não, mas eu já conversei lá com os obreiros, e eu senti no meu coração do irmão dar o estudo bíblico lá no domingo de manhã. E eu orei no horário de meia-noite, e eu falei com Deus, falei: Senhor, eu queria que o Senhor, eu estou tão cansado, mas tão cansado, que se eu bater nessa cama eu vou acordar meio-dia. E eu queria que às 6:30 da manhã o Senhor me acordasse. Diante de Deus, irmãos. Falei para Deus, eu queria que 6:30 da manhã o Senhor me acordasse, para que 7 horas eu já esteja lá na igreja, para que eu possa pegar a Bíblia novamente, dar uma olhada no estudo e orar. Quando der, lá a escola bíblica era das 8 às 9:30. Quando der 8 horas, eu já está com a palavra lá e poder ensinar aquele povo. Irmão, olha, quando deu 6:30 em ponto, 6:30 em ponto, deu aquele grito no pé do meu ouvido, mais alto, foi no ouvido: Isaías! Mas eu dei um pulo da cama, sabe, aquele pulo assustado. Quando eu dei aquele pulo assustado, que eu olhei tem aquele rádio relógio, quando eu olhei no relógio, 6:30 em ponto, e eu senti aquela presença de Deus tremenda ali dentro do quarto. E eu levantei e fui fazer aquilo que eu tinha que fazer. E para a glória de Deus, irmãos, aquele cansaço que eu estava sentindo quando eu fui deitar, eu acordei renovado, tanto no corpo físico como espiritualmente. E aquela escola bíblica foi uma bênção. Amém? Então nunca devemos confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor e sempre obedecer a sua palavra. Você que é filho, faça o que a Bíblia diz em Efésios 6:1. Seja obediente aos vossos pais, obedeça os vossos pais. Os conselhos bons que o seu pai, sua mãe tem dado, guarda no seu coração para você passar para os teus filhos. E um dia poder falar assim: isso aqui eu aprendi com meu pai. Tem gente que não teve experiência. Eu tive conversando com uma pessoa, sem citar nome, as experiências com o pai foi as piores, foi terrível a experiência que ele teve. Mas ele falando para mim: hoje o que o meu pai não fez para mim, eu faço para os meus filhos. Eu faço aquilo que o meu pai não fez, né? Então, o processo que essa pessoa passou, misericórdia, irmão, foi terrível. Mas o que ele faz para os filhos hoje não foi o que os pais, principalmente o pai, que botou ele para fora de casa, criança ainda, ele foi dormir na rua, nas calçadas com os mendigos. Era para ter virado um marginal, era para estar morto, mas está vivo, está na presença de Deus. E eu glorifiquei a Deus quando ele abriu a boca e disse: eu faço para os meus filhos, procuro fazer o melhor para eles, aquilo que eu não recebi do meu pai. Mas se você tem um pai bom, uma mãe boa,
os conselhos bons que eles, né, têm te dado, passe isso para os seus filhos. Amém? Eu quero que você fique de pé agora, no nome de Jesus. Eu quero